Olá pessoal, meu nome é Islene, sou professora aqui no Explicando e hoje nós daremos início à matéria de Direitos Humanos. Sempre que a gente começa a estudar Direitos Humanos, é importante lembrar que um valor essencial na luta pelos direitos humanos que é a dignidade da pessoa humana. Então, desse conceito da matéria, que é a dignidade como valor inerente, a gente já pode até destacar uma característica do direito humano, que é a inerência. Sempre que eu estiver diante da pessoa humana, de um ser humano, é preciso resguardar em qualquer situação em que ele esteja, independente da raça, gênero, opção sexual, nacionalidade, a dignidade como pessoa humana. Os direitos humanos ele tem como fundamento o justnaturalismo e o justpositivismo. O justnaturalismo ele traz valores que são inderrogáveis, supremos. Enquanto o justpositivismo traz a consagração de direitos humanos na lei posta, no direito escrito. É importante ressaltar que os dois eles não estão em confronto, na verdade eles se complementam. A gente pode até trazer como exemplo a qualificação do valor à vida que é dado no ECA. O ECA ele é um estatuto de preceitos de direitos humanos. Nós veremos melhor nas aulas específicas. Mas quando o direito à vida é qualificado pelo direito à saúde, a gente tem o quê? Um valor supremo, que é a vida, poderia ser qualificado aí como justnaturalismo, e uma qualificação que veio da saúde, que é colocada na lei. O direito reconhecendo que não basta ter só a vida, mas que para ser digna, essa vida precisa ser uma vida saudável. As provas, além desses aspectos, também costumam trabalhar com as características dos direitos humanos. A primeira eu já falei, que é a inerência, tá? A dignidade como algo inerente ao direito humano. Mas a prova já trabalhou com a universalidade, ou seja, o direito humano deve ser garantido em nível global. Onde houver uma pessoa, essa dignidade deve ser garantida. A transnacionalidade, por isso que hoje a gente já fala em direito internacional dos direitos humanos, onde houver uma pessoa humana em qualquer lugar do mundo, independente da sua nacionalidade, a dignidade precisa ser garantida. Também tem a questão da imprescritibilidade. Tudo bem que a imprescritibilidade ainda é discutida, porque alguns ordenamentos não reconhecem direitos humanos como algo imprescritível, como o Brasil, por exemplo. Porém, numa classificação geral, isso é considerado sim como uma característica, mas é importante ressaltar que o aspecto econômico, ou seja, a indenização que decorre de uma violação de direito humano, pode ser prescritiva dependendo do que o ordenamento jurídico traz. É também indivisível, porque os direitos humanos ele é complementar, pegando novamente o gancho no que eu falei inicialmente, não basta só ter uma vida, ter a vida, garantir o direito à vida, é preciso também ter valores que garantam uma vida digna, como a saúde e os direitos sociais. Também é trazido, a gente trabalha também, quando fala de características, a questão do universalismo versus relativismo cultural. Porque o universalismo consagra os valores universais, enquanto o relativismo vai trazer valores culturais. E as duas teorias elas tendem a entrar em confronto. Hoje predomina o universalismo. Então, se a prova trouxer esse conflito entre relativismo e universalismo, é importante lembrar que o universalismo prepondera, até porque ele foi consagrado na Convenção Divina de 1993. Também são características dos direitos humanos a relatividade, ou seja, nenhum valor é absoluto, tanto é que, se vocês acompanharem os julgamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, muitos valores vão sendo relativizados, como a questão da bioética e a vida hoje em inseminação, é discutido isso com uma relativização do valor à vida. Então, lembre-se, os direitos humanos não são absolutos. E a última característica importante para o nosso estudo é a historicidade. Os direitos humanos são quadros de direitos abertos, porque eles vão sendo construídos à medida que a história caminha. Então, direitos que antigamente não eram reconhecidos, hoje já são, e direitos que ainda não estão construídos ou reconhecidos, estão sempre em constante luta para o reconhecimento. A gente tem aí o exemplo da questão das prisões, a própria LGBT, enfim, são direitos que, à medida que a história caminha, o homem evolui, eles vão sendo construídos e reconhecidos pelos diplomas legais. E outro aspecto que é cobrado em prova, aproveitando que a gente está falando de historicidade, é o próprio histórico dos direitos humanos. É importante lembrar que já na Idade Clássica, direitos humanos já eram reconhecidos, porque é possível verificar naquela história do homem direitos supremos sendo valorizados e protegidos.
O próprio cristianismo é quem traz a principal característica dos direitos humanos, que é o universalismo, o reconhecimento de que toda a criação são filhos de Deus, então não deve haver distinção, diferenciação entre o homem, independente da sua cor, da sua nacionalidade, da sua religião, do seu sexo, da sua opção sexual, enfim. Tudo que hoje a gente entende como pessoa humana. Posteriormente, nós tivemos a Magna Carta na Inglaterra, o Bill of Rights, o Habeas Corpus Act, que até caiu na prova da OAB já, que foi a previsão do habeas corpus, tem relação com essa construção histórica dos direitos humanos. E aí, do século XIX até o que a gente vive hoje, nós tivemos as revoluções americana, a Revolução Francesa, o Iluminismo, o Humanismo, o direito humanitário, que é preservar essa qualidade de vida e vida digna, mesmo em situações de guerra, as constituições mexicana e alemãs que passam a reconhecer direitos sociais, e chegamos nos dias atuais, nos quais vários tratados internacionais de direitos humanos são constantemente pactuados entre os países para que esses direitos sejam resguardados. A prova da OAB, quando trabalhou com a questão do histórico, ela cobrou os precedentes históricos, que são o Tratado de Westphalia, que acabaram com a Guerra dos 30 anos, a Liga das Nações, que é entendida como um embrião da ONU, a Organização Internacional do Trabalho e, como eu já disse, o direito humanitário, que visava a proteção de direitos humanos em contexto de guerra. Outro aspecto que pode também vir em prova e que é importante a gente conhecer é a classificação quanto às gerações e às dimensões de direitos humanos. É algo que é trabalhado no direito constitucional, mas que aqui também tem a sua validade, porque as duas matérias andam juntas. Inclusive, aqui nas videoaulas nós vamos trabalhar o aspecto global, internacional de direitos humanos, enquanto o aspecto interno será trabalhado com os professores de constitucional. Então, como que a gente poderia classificar? Bem, a doutrina trabalha com a ideia dos ideais da Revolução Francesa: igualdade, liberdade, fraternidade. Tá? A primeira geração seriam os direitos de liberdade, ou seja, as prestações negativas do Estado. É o homem tendo a liberdade de agir, são os direitos civis e políticos. Tá? Por isso que às vezes a prova traz a prestação negativa do Estado, exatamente aquela fase do Estado liberal, o Estado distante das relações e o homem trabalhando com a sua liberdade, com a sua independência, exercendo os seus direitos. É claro que no decurso da história não deu muito certo, tanto que a gente evolui para o Estado social, e aí chega na segunda dimensão, geração, tá? Que aí vai falar do valor da igualdade, e aí o homem começa o quê? A pedir que o Estado se aproxime e realize prestações positivas, ou seja, façam que os direitos sociais, civis, os direitos culturais e políticos, eles sejam construídos. Então, na segunda fase, segunda geração ou segunda dimensão dos direitos humanos, a gente já tem o quê? Uma aproximação do Estado, é a fase do Estado social. É preciso que aquelas prestações sociais sejam também salvaguardadas pelo Estado, que ele construa políticas nas quais o homem possa ter acesso aos seus direitos sociais. Contempla o valor da igualdade com relação aos preceitos da Revolução Francesa e também é reconhecido como a fase dos direitos culturais, dos direitos sociais, dos direitos humanos. E aí nós partimos para a terceira fase, que é a fase da fraternidade. Você não passa a contemplar direitos apenas para um indivíduo. São direitos para vários, é a coletividade, ou o que a gente chama muito de direitos difusos. Tá? Então, toda essa construção jurídica que foi feita em direito constitucional também é representada aqui no Direitos Humanos, para a gente compreender melhor como que os direitos foram construídos, os direitos humanos foram construídos ao longo da história. Então, encerrada essa primeira parte, que é uma parte geral dos direitos humanos, mas que já tem aspectos relevantes a título de prova, nós partimos para um quadro mais atual dos direitos humanos, que é o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Hoje já é uma disciplina dentro do programa de Direitos Humanos. E como eu fiquei com essa parte que é global e os professores de constitucional ficaram com a parte dos direitos humanos internos, nós vamos detalhar melhor quem é esse direito internacional dos direitos humanos. Bem, ele tem fundamentos próprios. Primeiro que você muda o paradigma da soberania, tá? As soberanias estatais passam a ser flexibilizadas à medida que os estados assinam seus tratados de direitos humanos e vão inserindo no ordenamento jurídico normas que exige a observação desses tratados.
a pessoa humana ela já não é mais vista como um objeto, mas sim como sujeito de direito em qualquer relação em que ela esteja inserida. E os direitos humanos, eles passam a influenciar, inclusive, o ordenamento jurídico interno. Tanto é que os estados passam a sofrer monitoramento de organismos internacionais, missões desses organismos no seu próprio território para verificar se eles estão cumprindo os tratados com os quais eles se comprometeram, enfim. Ao assinar um Tratado de Direito Internacional de Direitos Humanos, o Estado muda toda a sua sistemática interna. E é importante destacar que o Direito Internacional de Direitos Humanos também tem o seu histórico. Ele é semelhante àquilo que nós já trabalhamos, mas tem destaques em razão das guerras que aconteceram, a Primeira e a Segunda Guerra, porque a partir delas nós tivemos uma noção da crueldade humana e medidas para que isso não voltasse a acontecer. Então você tem a criação da ONU, você tem a proclamação da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, surge o TPI para que outros tribunais de exceção não sejam instaurados. Também é possível observar que a ONU vai interferindo em situações como um todo, no qual os direitos humanos estejam sendo ameaçados. O sistema global ele acaba sendo estruturado e institucionalizado, o sistema global e os sistemas regionais. O global por quê? Porque qualquer país pode participar dele. E os regionais, como nós veremos um pouquinho mais à frente, eles serão reservados a determinados grupos de países inseridos em um território. Então nós temos o sistema africano, o sistema europeu e o sistema interamericano, que é o que nos interessa, pois é o sistema do qual o Brasil faz parte. A dinâmica dentro do Direito Internacional de Direitos Humanos é um pouco diferenciada, porque quando o Estado ele adere a um Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele passa a sofrer a possibilidade de monitoramento de mecanismos externos para verificação de violações de direitos humanos ou não cumprimento de metas em termos de direitos humanos que esses estados tenham pactuado nos tratados assinados. Também é importante lembrar que, a partir desse monitoramento, o Estado também fica à mercê de responsabilizações internacionais, que podem envolver diversas sanções, inclusive o ressarcimento de algum dano que tenha sido causado no cenário de direitos humanos. Recentemente nós tivemos no Brasil várias ocorrências daquelas chacinas dentro de presídios. E nós sabemos que isso foi levado para a punição desses órgãos e o Estado tem suportado algumas restrições e sanções para poder fazer com que o sistema penitenciário funcione conforme os preceitos dos tratados internacionais que nós, o Brasil, tem assinado. E é importante também frisar que o tratado ele não faz com que o país deixe de ser o primário, fique à frente dessa promoção. O Estado que assina sempre terá a obrigação primária de cumprir com os preceitos de direitos humanos. A atuação externa é somente secundária, seja porque o Estado não está cumprindo, está violando ou precisa concretizar alguma recomendação que vem desses organismos internacionais. Outro aspecto relevante no nosso estudo é a questão do esgotamento dos recursos internos. Porque na dinâmica que nós estávamos comentando, como que eu vou ter acesso a esse organismo internacional para que ele intervenha no meu país por não estar cumprindo uma norma de direitos humanos ou até violando direitos humanos? Bem, nós veremos mais à frente que é possível um indivíduo, uma organização internacional, uma ONG, pessoas jurídicas ou os próprios estados acionarem o sistema. Mas tem um requisito geral que é o requisito de esgotamento dos recursos internos, exatamente porque o meio externo age de modo subsidiário. Lembre-se que o Estado sempre tem a responsabilização primária. Então, primeiro eu vou esgotar os recursos de possibilidades que eu tenho de concretizar esse direito dentro do meu ordenamento para buscar algo fora. Então, esse esgotamento é necessário, mas existem ressalvas. Por quê? Alguns sistemas jurídicos ainda não comportam recursos na sistemática que os direitos humanos requerem, ou seja, um recurso que tenha ampla defesa, contraditória, devido processo legal.
as pessoas ainda não têm o acesso ao judiciário, então não adianta eu ter esse recurso, esse instrumento disponível se as pessoas não podem fazer uso dele, ou ainda funciona de forma muito lenta, sem qualquer justificativo. Portanto, a regra geral é que eu preciso esgotar os recursos internos. No entanto, é possível que, nas situações que eu falei, não seja necessário obedecer essa regra, porque, não estando o sistema de recursos dentro do país funcionando adequadamente conforme o que as normas de tratados internacionais de direitos humanos requerem, é possível sim, mesmo não observando esgotamento, acionar o sistema interno para intervir em alguma situação de concretização ou mesmo de violação de direitos humanos. É importante considerar, outro aspecto do nosso estudo, a questão das fontes em termos de direito internacional dos direitos humanos. As fontes são as mesmas do direito internacional, no entanto, com destaque para os tratados de direitos humanos, que é uma característica já da evolução histórica do próprio direitos humanos. Se você olhar o final ali, já o final do século XX, século XXI, os direitos humanos vão sendo concretizados à medida que mais e mais tratados de direitos humanos são assinados. Embora aqui a gente não vá trabalhar com o aspecto interno, eu queria só destacar duas questões que podem ser objeto de prova, que é a regra do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, no qual um tratado de direitos humanos, ao ser incorporado ao direito interno, ele pode ter status equivalente à emenda constitucional, ou não passando por aquele procedimento, ele pode vir a ser o quê? Uma norma de supralegalidade. E também a regra do artigo 109, no qual está previsto o incidente de deslocamento de competência, porque ele também já foi objeto de prova e ocorre como um mecanismo para validar esse papel interno que o Estado assume diante dos tratados que ele assina em termos de direitos humanos, porque lá está previsto que, havendo uma grave violação dos direitos humanos, o PGR pede ao STJ que exista então um deslocamento de competência para que o processo relativo a essa violação tramite na Justiça Federal. Então eu peço que vocês tenham bastante cuidado com essa regra, que é o 109, parágrafo 5º, pois ela já foi cobrada em prova e pode ser cobrada relacionada ao que nós conversamos sobre o papel primário do Estado em termos de proteção dos direitos humanos. Então, feitas as devidas considerações com relação à influência do direito internacional dos direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, no que cabe desse nosso estudo, a gente dá continuidade e entra no sistema global ou universal de direitos humanos. O sistema é composto por órgãos e por normas, todas voltadas à promoção da dignidade da pessoa humana. E por ser um sistema global, ele é aberto a qualquer Estado. Então, qualquer Estado pode fazer adesão ou participar das reuniões e dos tratados que são pactuados no âmbito do sistema global. O sistema global ele é administrado principalmente pela Organização das Nações Unidas e tem como norma de destaque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual foi proclamada em 1949 em Assembleia Geral da ONU. Sobre a declaração, é importante frisar que, embora ela seja um documento de extrema relevância, parte da doutrina não a compreende como um sistema que vincula, ou um ordenamento jurídico que vincula, porque ela tem caráter de resolução. Mas, devido ao teor dela, que é a base para a promoção dos direitos humanos, outra parte da doutrina entende que ela tem sim valor jurídico e, portanto, vinculante. E que valores seriam esses? Traz valores como a vida, a nacionalidade, a família, enfim, valores básicos que são trabalhados em todos os documentos que venham tratar de direitos humanos e nas reuniões que foram acontecendo ao longo da construção histórica dos direitos humanos. Inclusive, ela comporta vários documentos que nós vamos trabalhar e seguir. Então, o sistema global ele é composto por órgãos e por documentos. Com relação aos documentos, a gente pode destacar a Convenção de Viena de 1993, as convenções a respeito do crime de genocídio, da erradicação e prevenção de discriminação contra a mulher e racial, a questão da tortura, das penas cruéis e degradantes, os direitos das crianças e as pessoas com necessidades especiais e o respectivo protocolo. Também tem como documento jurídico os pactos sobre os direitos civis e políticos
e também sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. Após falarmos sobre os documentos relativos ao sistema global, é importante destacar os órgãos que estão inseridos nele. O primeiro deles é o Alto Comissariado da ONU, que é o órgão mais importante. Há também o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que não recebe petição individual, e também o Comitê de Direitos Humanos. A respeito dos comitês, é importante destacar que existem os órgãos de competência geral, ou seja, aqueles que lidam com a promoção da dignidade humana de uma forma genérica, e tem os órgãos específicos, que atuam em determinadas matérias. E diante disso nós temos o Comitê para Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Há um Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial e da Discriminação contra a Mulher. Há também para os direitos destinados às crianças. Existe outro para as pessoas com deficiência. E há também um Comitê para a Tortura e o Subcomitê de Prevenção à Tortura. E todos esses órgãos estão na ONU. Além do sistema global que nós acabamos de trabalhar, existe também o Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos. Quem são os sistemas regionais? São sistemas fechados a países de determinados locais do mundo. Então você tem hoje o africano, o europeu e o americano. O interamericano, que é o último, é o que nos interessa porque o Brasil faz parte dele. E ele está destinado para os países das Américas, sendo administrado pela OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Pessoal, vai aparecer para vocês uma tabela com os principais instrumentos jurídicos referentes ao Sistema Regional de Direitos Humanos, ao Interamericano, tá? E quais são eles? Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de São José ou Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é a Convenção de Belém do Pará, a Convenção para Eliminar todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência, que é a Convenção de Guatemala, o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é o Protocolo de São Salvador, e o referente à abolição da pena de morte. Em relação ao Sistema Regional Interamericano de Direitos Humanos, se destacam dois órgãos, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. As questões relativas a esses dois órgãos são bem recorrentes em prova, então é importante que você faça um estudo detalhado delas, acompanhando a aula com o material. Bem, em relação à comissão, é importante destacar que ela não é um órgão jurisdicional, ela é composta por 7 membros, são de atuação pessoal, ou seja, independe da nacionalidade deles. Ela tem sede em Washington, nos Estados Unidos, e atua junto aos estados que estão dentro do sistema interamericano, fazendo consultas, recebendo petições. É importante ressaltar que a corte ela recebe, inclusive, a corte é jurisdicional, a comissão, ela recebe petições individuais de indivíduos, não apenas de ONGs, pessoas jurídicas e estados, porque, como veremos mais à frente, a corte ela não é acionada por pessoa natural, mas a comissão sim, porque ela não tem essa competência jurisdicional. A comissão ela tem uma competência de acompanhamento, dos tratados que foram assinados, se eles estão sendo efetivados, de comunicação com os estados para responder consultas, já que é um órgão consultivo. Ela faz missões em loco, indo até os estados que estão inseridos no sistema interamericano para verificar como está a questão dos direitos humanos, tanto a promoção, a proteção e inclusive as violações. Ela não responsabiliza pessoas naturais, tá? Ela só vai responsabilizar estados. E sobre as petições, a gente precisa entender que ela tem requisitos específicos. Esses requisitos são que a ofensa seja a preceito previsto no Pacto de São José, na Convenção de Belém ou no Protocolo de São Salvador, que tenha ocorrido o esgotamento dos recursos internos, que a petição tenha sido apresentada em até 6 meses da notificação
do último recurso e que inexista litispendência internacional e seja observada a proibição ao bis in idem. Lembrando que em relação ao esgotamento dos recursos internos, prevalecem aquelas regras que excetuam essa necessidade. Ou seja, quando dentro do sistema do país você não tem a previsão de normas ou mesmo um sistema que funcione de acordo com as regras de direitos humanos, ou seja, previsão de ampla defesa, contraditório, devido processo legal, acesso das pessoas a esse sistema, ou mesmo uma lentidão injustificada, tá? Então, também com relação à petição apresentada perante a comissão, essas exceções relativas ao esgotamento são observadas. Para finalizar, antes da gente trabalhar a corte, é importante lembrar que quando o Estado apresenta a petição, ela não recebe o nome de petição, mas de comunicação. Observe os mesmos requisitos que nós já trabalhamos e é necessário que o Estado reclamante e o Estado reclamado tenham reconhecido a competência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, quando a comissão recebe a petição, ela verifica esses requisitos de admissibilidade e passa a atuar no caso, solicitando também informações ao Estado, objeto da situação que é levada à comissão, escuta as partes, propõe uma solução amistosa. De todo esse procedimento, o processo que ela conduz, ela gera um relatório e nesse relatório tem o resumo do fato e as recomendações para que o Estado adeque a sua situação aos preceitos de direitos humanos. Diante desse relatório da comissão, o Estado pode acatar as recomendações ou recorrer à corte. Também a comissão pode encaminhar o caso à corte. Lembrando que pessoas individuais não acionam diretamente a Corte Interamericana. Isso já foi questão de prova. Então, pessoal, para a gente encerrar essa parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a gente trata do órgão jurisdicional mais importante, que é a Corte. A Corte Interamericana, é preciso lembrar que ela não vai julgar pessoas, mas sim os estados que não estão cumprindo com as normas de direitos humanos às quais eles se vincularam. Inclusive, essa é uma característica importante em relação ao peticionamento, porque o peticionamento perante a Corte, ele não pode acontecer nem por parte de ONGs, nem por parte de pessoa física, individual, pessoa natural, e é preciso que ele obedeça aqueles requisitos que nós já trabalhamos, referentes à comissão, mais essa aceitação do Estado em vincular-se e se obrigar diante das decisões da Corte. A Corte ela é formada por 7 juízes. Esses 7 juízes atuam de modo independente, ou seja, não estão vinculados à nacionalidade deles. E a Corte ela pode, quando sentenciar, aplicar também uma parte compensatória em razão dos danos decorrentes das violações aos direitos humanos. A sentença, ela é definitiva, obrigatória e inapelável, e essa parte indenizatória pode ser cumprida na Justiça Federal, no caso do Brasil, porque ela também pode ser cumprida no território do Estado que está recebendo a condenação. Outro aspecto importante final da Corte, a título de prova, é que ela encaminha um relatório para a Assembleia Geral da OEA. E nesse relatório constam as atividades que a Corte realizou no ano anterior. E nesse relatório ela vai indicar os países que, estando sob a jurisdição, ou seja, a obrigatoriedade da Corte, não tenham eventualmente cumprido com as determinações que a Corte emanou. Então, para fazer uma boa prova em relação ao sistema interamericano, esses conhecimentos são os principais. O que tem a mais e é relevante, a gente centrou no material de vocês. Para a gente finalizar a matéria de direitos humanos, essa abordagem que a gente está fazendo aqui em vídeo, é importante tecer alguns comentários a respeito do Tribunal Penal Internacional, o chamado TPI. O TPI ele veio para substituir aquelas cortes de exceções, aqueles tribunais de exceções, na verdade, que iam surgindo à medida que alguns julgamentos eram necessários ao longo da história em razão de violações extremas aos direitos humanos, como foi o caso de Nuremberg. Então, o TPI hoje é uma corte internacional permanente, ela é regulamentada pelo Estatuto de Roma, tá? O Brasil é signatário desse estatuto.
É importante lembrar que os crimes previstos para a área de julgamento do tribunal, já ia falar corte, mas é o julgamento do Tribunal Penal Internacional, esses crimes, eles são crimes que estão previstos do artigo 5º ao 8º, tá? São crimes como genocídio, de guerra, contra a humanidade, agressão, e eles serão punidos a partir da instituição do Estatuto, ou seja, não irá retroagir. Porque o Estatuto ele trabalha muito, o Estatuto de Roma, com detalhes penais que nós já temos inseridos no nosso ordenamento, como anterioridade penal, a retroatividade salvo se ela for benéfica ao réu, tá bom? E esses crimes, eles são também de competência residual, ou seja, o Estado ele mantém aquela característica de ser primário no combate, e não o fazendo, o TPI irá atuar de modo secundário. O TPI ele tem uma estrutura grande, ele tem 18 juízes, esses juízes eles são eleitos, não há recondução, o mandato deles é de 8 anos, e eles devem ter conhecimento nas línguas que o tribunal opera, que é o francês e o inglês, tá? O espanhol não está entre essas línguas oficiais, ele está situado na Holanda. O Tribunal Penal Internacional tem seus órgãos e atribuições desses órgãos previstos nos artigos 34 a 52. Os princípios aplicáveis ao tribunal estão dos artigos 10 ao 13 e do artigo 23 ao 33. Esses artigos, é importante que você realize a leitura deles. E a título de prova, algo que já foi cobrado anteriormente, é a sentença que o Tribunal Penal Internacional profere. Essa sentença, ela é obrigatória e, quando possível, realizada a sua declaração, ou seja, tornado público o que compõe essa sentença na presença daquele que é o réu, e ela pode aplicar diversas penas, com destaque para prisão, que pode ser perpétua a considerar a ilicitude à pessoa do apenado, bem como o detalhe de que não cabe a pena de morte. E os artigos que disciplinam as penas são 75 a 80, também é interessante que seja feita a leitura pelo aluno, porque embora a última prova tenha concentrado nessa questão dessas penas que eu mencionei, ter o conhecimento das demais vai auxiliar em qualquer outra questão que venha cobrar esse conteúdo. Bem, pessoal, o que a gente tinha de proposta para a aula gravada era essa. Complementem com o material e com as questões dos exames anteriores e bons estudos!